Eles fazem o boulder aqui, né? Você já viu aqui já? Eu tenho essa caneca também. Tem também? Olha lá. Eu já tava pensando em fazer o boulder. Setcast aí vai ficar, em vez do microfone, é uma careca. Uma careca, assim, né? atrás do negócio aqui assim, né? É o cara falando na cabeça do outro assim. Então, mas. Testando, alô, alô. Aí depois quem vai patrocinar nós é a Gillette. E olha nós aqui de novo. Nós aqui de novo. Chegamos! Estamos aqui de novo. Santigas, aquela satisfação. Muito obrigado por estar aqui. Lipão, obrigado, cara. Bonde dos Mano, careca. satisfação. Bonde dos careca. E hoje temos um convidado muito importante. Sim, a gente Vamos- vai falar o quê? De taxa, né, meu? Não só de Imposto. taxa, né? Não, vamos começar a falar de taxa, imposto e vamos desenrolando coisas mais importantes também. Sim, sim. De uma forma- Cara, satisfação receber você aqui hoje. Igualmente, obrigado pelo convite. Ô, a gente agradece aí. Já tava batendo um papo já antes até. Mas antes de mais nada, por favor, se apresente, fala pro nosso público aí. Quem é Felipe Távora, man? Então, meu nome é Felipe, pra quem não me conhece, Felipe Távora. Cheguei aqui na Irlanda em 2020, em janeiro de 2020, 2 meses antes de começar a pandemia. Legal. Nossa, chegou na maravilha. primeira wave ainda, né? Eu vim com meu irmão, né? Pouca gente conhece meu irmão, mas é que eu fico mais, né, nas redes sociais. Tenho 27 anos, meu irmão tem 25, 2 anos de diferença, então a gente é bem próximo, assim, em relação à idade, né? Um tomando conta do outro, praticamente, que me ajudou muito, que me ajuda muito. Inclusive, ele mora comigo ainda. E a gente veio para estudar inglês. Eu sou da Bahia, né? A gente Vitória da Conquista, interior da Bahia. Próximo a Minas, a Bahia é gigante, né? Próximo a Minas, o povo fala, Salvador. Não, a Bahia não é só Salvador. Não. Faz o quê? Divisa com 9 estados, não é isso? A Bahia? É muito estado. Eu sei que é muita coisa. É muita coisa. O Brasil é gigante, pelo amor de Deus. Nossa, não tem espaço A não, né? Bahia é do tamanho da França. Então, nossa senhora. Até o sotaque é parecido, né? Só falta falar assim, eu... Eu não sei nem como fazer um revoar agora. Lá faz lá tudo. Então, Manda bala. E a gente veio para estudar inglês. Nosso objetivo, igual a gente estava falando antes, às vezes as pessoas chegam aqui sem objetivo e foi o nosso caso também. A gente chegou para descobrir o que a gente queria. Não vou falar pequeno, que eu sou pequeno ainda, mas desde mais novo, eu tinha a intenção de sair e estudar inglês em um país que fosse a língua nativa inglês. Ah, legal. E a minha intenção, na verdade, não era nem vir para a Irlanda. Minha intenção era ir para o Canadá. Eu fiz o processo de lá. O processo de Canadá é diferente, né? Tem que fazer teste, exame médico, teste, todo o processo. Tem que fazer a prova de inglês, porque você não vai simplesmente lá para fazer inglês, igual você faz aqui. O visto aplica também antes, né? Isso, É, você faz aplicado antes, como parecido nos com os Estados Estados Unidos. Aí eu fiz o processo do visto, mas negaram o visto. Normal. Não, o que não é Normal. surpresa também, né? Eles não é assim que se entra lá, né? Não. Eu já ouvi falar de bastante negação de visto já também. É o que a agência fala para você, o que eu vim por agência, né? A agência falou, você tem como fazer o processo e pode acontecer de negar o visto. Foi o que aconteceu. E aí eu fiquei muito bravo, né? Porque para você fazer o processo de visto tem um processo de antes, né? A agência te explica mais ou menos. Então a gente tinha combinado de fazer uma live sobre isso e eles não fizeram. Aí eu me senti meio despreparado na hora da entrevista e acabou que negou. Pode ter sido culpa minha também, né? Mas, enfim. Esse que é o problema, você nunca sabe o que vai ser, o que foi que negou, nem mais que, enfim. Isso é Exatamente. complicado. Tanto que a opção que eu tinha e muitas pessoas acredito têm antes de vir pra cá é a Austrália, né? Mas aí já é outro patamar, é outra história. Aí você já... a Irlanda eu acho que até que é interessante. Você aplica o visto quando você tá lá e tal, então... mais fácil, é porque é né? mais fácil por conta do trabalho, do visto de trabalho, depois você poder viajar para cima e para baixo. Acho que tem essas certas facilidades, né? E se você já está aqui, você já consegue tirar também o passaporte, quem tem a possibilidade da cidadania, então fica mais fácil. Mas você não morou só na Irlanda, você morou em outros países também. Morei. Aí a gente veio em 2020. Aham. Começamos a estudar inglês, começamos a trabalhar, aí veio a pandemia, a gente continuou trabalhando. Aproveitei a pandemia porque ninguém queria trabalhar, aproveitei e peguei um trabalho melhor, continuei trabalhando, comecei trabalhando na warehouse do Tesco. Ah, legal. Serviço essencial, né? Então continuou trabalhando normal. Inclusive, continuei fazendo bem mais horas, porque a escola permitiu que você fizesse mais horas, né? Mesmo você não estando nas aulas. Contanto que você assistisse às aulas, você podia fazer quantas horas você quisesse.
Sim. Aí eu assisti a primeira aula em casa, enquanto eu fazia marmita, e assisti a segunda aula dentro do ônibus, que é o Tesco lá em Lanestown, depois de Surdes, era 1 hora de ônibus. Então eu assisti a segunda aula aqui, ó, professor no ônibus, que barulho é esse, irmão? Então, Tô no É a ônibus. é a máquina de lavar, Eu sou inteligente, eu tô aproveitando meu dia melhor do que os outros. Cara, não, mas é verdade, cara. Você tinha a opção de poder fazer online, por que você tem que ficar em casa e tal? Né? O negócio é prestar atenção na aula, né? exatamente. E eu ficava 1 hora sem fazer nada. Eu prestava mais atenção dentro do ônibus do que em casa. Porque em casa eu ficava Pra cima e pra cozinhando, não baixo. sei o quê. Sim. Pois é. Tinha que me preparar pra sair. Aí, quando eu tava no ônibus, eu tava aqui. Você tem que ficar lá no ônibus sentado para. E tanto que eu no ano passado eu estava trabalhando no shopping lá no Dundrum, e aí eu pegava ônibus para ir e para voltar. E era tipo 25 minutos de ônibus, e aquele tempo já era essencial para mim, para começar o dia e já ler notícia, responder e-mail, enfim, uma série de coisas. E naquele tempinho ali, e passava mais rápido do que eu imaginava, porque não tinha distração nenhuma. Pois é, vira rotina também. Você não tem o que fazer no ônibus, você não tem banheiro ou cozinha para ir. Tipo, é isso. Às vezes, quando tem alguma pessoa do lado, por exemplo, como o meu inglês era muito ruim quando eu vim. E agora, tá melhor? Tá bem melhor. Eu, inclusive, Are faço you sure? atendimento. Inclusive, eu faço atendimento em inglês também. Legal, cara. Aí, ó, você que tá precisando de um atendimento aí, fica ligado que o cara aqui te ajuda, hein? He will help you. He will help you, yeah? Não, tá certo. Você falou um bagulho de rotina. Dentro dos países nesses países que você morou, aqui na Irlanda também, você sempre manteve uma rotina? Sempre, assim, da mesma que você tem na Irlanda, você manteve em outro país? Ou você sempre foi ajustando de acordo com a sua necessidade, de acordo com o tempo que você tinha livre? Eu fui me ajustando. Eu tento colocar as coisas que eu gosto de fazer dentro da minha semana. Eu gosto de me organizar por semana. Então, eu chego segunda-feira ou no final do domingo, o que é que eu vou fazer na semana? Tem isso pra fazer, isso pra fazer, isso pra fazer. Isso. Semana que vem, tá longe. Semana que vem a gente vê. Porque no espaço de uma semana, muita coisa Não muda. pode acontecer, né? Aí eu jogo, por exemplo, tem talvez o podcast, que a gente não tinha definido a data. Eu joguei podcast domingo. No domingo eu penso. Pra não ficar pensando, aí você perde tempo. Aí, pra tentar ganhar tempo, eu tento me programar por semana. Nunca foi assim. Na verdade, no Brasil eu me programava por mês, né? No Brasil a gente normalmente se programa por mês. Você recebe o dinheiro por mês, não sei o que e tal. Aí eu fazia por mês. Aqui foi diferente. Aí, em 2020, por exemplo, a gente chegou, aí continuei trabalhando. Quando chegou no meio do ano, mais ou menos, eu e meu irmão, a gente sentou e falou, ó, e aí, tá gostando da Irlanda? Quer continuar aqui? Vou continuar, a gente tem que arrumar um jeito de ficar. Eu sou engenheiro, sou formado em engenharia. Eu tinha a possibilidade de trabalhar na minha área, mas eu nunca trabalhei na minha área, então eu não queria. Eu poderia utilizar as minhas habilidades que eu tinha, por exemplo, gosto muito de montar planilha, eu gosto muito do mercado financeiro também, gosto de conversar, gosto de fazer networking, poderia aproveitar essas habilidades, né? Porque hoje em dia você ganha o visto de trabalho não é por profissão, é por habilidades. Sim. Então eu poderia usar minhas habilidades para algum visto de trabalho, ou poderia fazer uma cidadania, que eu não tinha ideia se eu tinha ou não, ou poderia casar. Tanto que é a última opção, né? Poderia casar. Pode crer. É uma opção. É uma opção. Tá Não quer dizer que tá errada, né? Não. Enfim, Mas uma pergunta. Essa sua rotina, beleza, você programa lá domingo à noite, segunda de manhã, enfim. Quantas pendengas, quantos problemas tem durante o caminho lá que você tem que se readequar, você tem que se flexibilizar durante essa semana? Existe muito empecilho? Depende. Quando, por exemplo, a gente for marcar o podcast. Sim. Se tivesse alguma coisa para fazer. Antes eu fazia live na semana. Se eu tivesse uma live, por exemplo, para marcar, talvez eu teria que mudar o horário. Sim. Então, às vezes, eu tenho que jogar um pouco para cima, um pouco para baixo. Sim. Por exemplo, tem a academia. A academia é 24 horas, é o que eu estou fazendo. Sim. Se não fosse, eu teria que ir dentro do espaço que a academia está aberta. Que fica bem mais limitado, né? Exatamente. Como a academia é 24 horas, eu posso ir qualquer hora. Posso ir 10 horas, posso ir 11, meia-noite. Saudade dessa época, viu? Eu lembro que eu treinava e era 24 horas, perto do aeroporto lá. E encostava o carro 2, 3 da manhã. Tinha vezes que eu acordava 1 da manhã. Tipo, nossa, preciso treinar. E eu ia, cara. É muito louco. O que eu vou fazer agora? Idiota. Vou pra academia. 2 da manhã.
Não, mas tá certo, tá certo. Eu cheguei a fazer uma cota, não de madrugada. Madrugada, Mas né? não, mas. Não, assim, madrugada quando eu vinha pro centro, quando eu trabalhava no centro da cidade, aí sim, 6 horas da manhã eu tava na academia também, ralando, morando em Blanchardstown. Então tem que ser flexível, então, né, cara? você tem que ser flexível, tem que se ser. adaptar com o que Eu você não tem, consigo né? dormir direito quando eu não vou pra academia. Não consegue? Não consigo dormir direito. Ah, Fico meio inquieto, meio agoniado. Cara, eu quando eu fiz dieta e tudo, eu dormia que nem pedra. Caía, que eu treinava de madrugada. Então, treinava de madrugada, dava 10, 11 horas da noite, eu já tava, tipo, caco da rabiola. Então, já chegava em casa, tomava um banho, comia, cama. Não tinha... É porque, assim, acho que você cria essa rotina, né? Você cria essa rotina e se acostuma a realmente, tipo, trabalhar dentro de uma carga horária. Né? Chegava de madrugada, não tinha como eu ficar acordado, eu já tava babando já tava caindo, já não aguentava. Hoje em dia não tem mais isso não, né, pai dono? Não, Agora é só pai trabalhar. do Pai do ano. O cara tem que trabalhar, mano. Tem que trabalhar, filho, tem jeito não. Mas não tem outra opção, né? E fala, o que você acha, assim, quais que são as vantagens e desvantagens de você estar morando fora do país? Que assim, você vê muito diferente de morar no Brasil. Porque eu já tô um terço já da minha vida fora do Brasil. Eu também, cara. Nossa, é verdade. Nossa Um senhora. terço da minha vida já A gente longe já, escolhe, já entendeu? Então, a gente cria uma casca que acaba sendo diferente. Quando a gente volta ao Brasil, a gente vê uma realidade que não é mais a nossa, né? Eu tava lá, mas a gente não enxergava isso. É diferente. E o que você vê como diferença, assim, a maior vantagem ou desvantagem? Não sei. Vou fazer 3 anos aqui. Esse início de ano eu fui pra lá, pro Brasil. Assim, o que eu acho a principal diferença é o meio. Não são as pessoas, que às vezes o pessoal fala, nossa, o pessoal é muito diferente. Mas eu acho que o meio no que você tá. O meio que eu tava no Brasil era o pessoal que gostava de estudar, que já gostava de trabalhar. Então, a cabeça da pessoa, o meio é mais ou menos o mesmo. Só que você vê que a pessoa não tem tanto objetivo a longo prazo. É diferente do objetivo que a gente tem aqui. Às vezes a gente chega aqui, por exemplo, eu me organizo por semana. Em uma semana, muita coisa acontece. Muita coisa. Em um dia, né, cara? Em um dia, Em muita uma coisa manhãzinha acontece. aí. Caraca, Às vezes sempre vai algo dormir. inesperado. Pois é, às vezes você vai dormir e nossa, tanta coisa que eu fiz hoje. No Brasil eu não sentia isso tanto, né? Às vezes acontecia, mas eu não sentia. Então é uma diferença de perspectiva que eu vejo das pessoas daqui e as pessoas de lá. Pelo meio que você tá. Porque todo mundo tem uma perspectiva aqui. Pelo menos de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa, né? De chegar em algum lugar. E lá eu não vejo isso. Essa acho que é a principal diferença. No meu começo também não tinha muito esse negócio quando eu cheguei pra cá, não, cara. Eu meti a cara e fui embora. Não tinha, assim, lógico que eu sempre coloquei na cabeça, quero ser rico. Mas eu não corri atrás disso no começo, né? Não tem como. Eu me diverti muito, eu fiquei solteiro ainda, então, passinho pra baixo. Depois que eu comecei a namorar, eu comecei a ser um pouco mais centrado e comecei a subir, né? Foi step by step. Então, tipo, foi levando. Mas eu não conseguia achar um plano. No começo, pra mim, não tinha um plano. Então, a vida me leva e eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Aí, hoje em dia, eu já tenho um plano traçado. Por sinal, eu coloquei até um nome. É um nome específico. 2040. 2045. Não, é uma etapa que vai me levar até 2045. Então, é um projeto até 2045. Agenda 2045? O que seria o nome? Eu coloquei como TEL 2045. Tem gente que põe nome no carro, né? Nada mais justo, cara. TEL é o nome do meu filho. Então, eu calculei 2045, porque até 2045 ele já vai ter 24 anos de idade. Então, quando ele chegar a 24 anos... 24? Não, desculpa, 21 anos de idade. 21 anos de idade. Quando ele completar 21 anos de idade, ele faz o que ele quiser da vida dele, porque eu e minha esposa, a gente está criando realmente um projeto para ele e para nós. Querendo ou não, também é para nós, né? Então, em 2045, quando ele tiver alcançar seus 21 anos, ele faz aí o que ele quiser da vida dele. Se ele precisar trabalhar de cara, trabalhe. Se ele não precisar trabalhar, se Deus quiser, a gente vai conseguir realizar esse objetivo. Ele não trabalha, ele vai procurar alguma coisa que ele queira realmente fazer. Se ele quiser investir, se ele quiser ser empreendedor, se ele quiser trabalhar para alguém, se ele quiser estudar e viajar o mundo. Cara, precisa de tempo para isso, né? Então, por isso que eu coloquei 2045, né? Então, é um projeto longo, mas eu só vou saber se ele deu certo em 2045 agora, né? Pode ser que dê certo antes.
Pode ser que dê também, certo antes, exatamente. Mas esse é uma coisa que eu coloquei fixada mesmo. Tem lá no meu mural em casa também e Parnes para que te quero. Vamos trabalhar para isso. Aproveita a saúde. Engraçado que hoje eu percebo muitas pessoas mais novas assim, né? Não comparando, já comparando. Não, à vontade. Que pessoas mais novas assim têm uma cabeça totalmente diferente da minha, por exemplo, quando eu era mais novo. Pô, eu acho que a galera é mais evoluída, assim, tipo... não tô dizendo que a gente não era evoluído antes, é que a gente era mais podado, pelo meu parecer. Hoje em dia, as pessoas estão levando os mais jovens mais a sério. Então, tipo, eu vejo que, não, sei lá, a criança tem 9, 10 anos, mas, pô, ela faz coisas que a galera de 20, 30 anos faz e com maestria, porque tiveram adultos lá que falaram, não, vamos apostar nessa criança, no potencial dela, né? Então, eu acho que, não sei, pode ser que esteja enganado, mas eu acho que é por aí, não sei. Você vê até um exemplo que a gente viu hoje, assistiu o jogo da Copa do Mundo, eles falaram que simplesmente a Copa do Mundo é a menor média de idade de todas. Caraca. 21 anos de idade, né? Acho que é Pois por conta é, E disso. o 20 e poder poucos. também de compra da galera mais nova tá aumentando, Tá né? aumentando. As possibilidades estão crescendo, né, cara? Isso que é Parece, legal. parece que é uma geração mais empreendedora, né? É uma galera que realmente está... Tem ferramentas agora, né, Sim, exato. O pessoal utiliza hoje a rede social como, como fonte de renda. A gente tá falando Então- com o primo... O amigo financeiro, desculpa. Quem sabe? Um dia a gente chega nele. Ó, primo Um dia a gente rico. chega nele. Parece aí, cara. Mas vamos chegar. Tiagão. Vai, Tiagão. Tiagão, vamos chegar. Então, mas o amigo financeiro, cara, ele tava falando um negócio bem interessante, que quando ele ia comprar uma ação, quando ele era mais novo, ele tinha que ir até o banco, cara, até a agência para poder ir lá, pagava taxa de, né, de transação, de corretagem. Ou seja, você já tinha que sair de casa pensando, eu vou comprar essa ação, tem um planejamento já, né, com aquilo. E hoje não, hoje você tem aplicativo no celular, você pode ver tudo. Eu posso, sei lá, se eu esquecer alguma pergunta aqui, eu vejo no celular aqui rapidinho, ninguém percebe, cara. E se percebe, tá tudo bem, sabe? Tipo, a informação tá aí, cara. É isso. Ficou muito mais fácil, realmente. É. Me fala uma coisa, como que eu... Vamos voltar para a parte das taxas agora, para poupança, né? Não é bem poupança, mas como que eu posso... Como você utilizaria hoje a forma de reduzir seus custos? Como que você reduziria seus custos hoje? E sabendo aproveitar o seu tempo com seus amigos, família, indo pro bar, tomando uma cervejinha. Que assim, a gente sabe que Academia, cara. Academia. Não, sim, mas eu digo... mas eu digo assim, por exemplo, aqui a gente sabe que a inflação atingiu pesado. A inflação atingiu pesado aqui na Europa. E na Irlanda a gente consegue ver isso no mercado hoje em dia já também, né? As coisas cresceram bastante. Até mesmo uma pint. A pint hoje é 7 euros. Pô, 7 euros Até a parte da Dices aumentou. É mesmo? A Tesco Pizza aumentou. Parei de beber. Eu parei de beber. Comecei a comer alface. Mas eu achei engraçado porque quando a gente chegou aqui, na época que a gente chegou aqui, a pint era 5 euros. E dependendo do horário, você pegava por 4,50, 4 euros. Alguns lugares, na Dices acho que era 1,50. 1,50 pint. Não sei quanto tá hoje. Também faz 4 conto a pint. Olha lá. 4 Ei, inflacionou. Eu cheguei lá 4 pra euros, pagar, quanto a pint? 4 euros. Voltou com a mão, né? O Vou quê? beber metade agora? Não, Quer dizer, e no tempo fica vale é menos 7, euro. dependendo do horário, vai pra mais, vai até mais caro. Como que você recomendaria? Não recomendação, porque querendo ou não, cada um utiliza o dinheiro da forma que quer, né? Mas como você vê uma forma boa para você reduzir seus custos e sabe aproveitar ao mesmo tempo o seu tempo? Acho que tudo é questão de objetivo. Você tem que saber seu objetivo. Mesmo se você chegar aqui e não souber, você precisa encontrar, de alguma forma. E a única pessoa que vai saber isso é você. Você tem que arrumar um jeito. Tá? Eu quero ficar na Irlanda. Beleza, como que você vai ficar aqui? Não adianta você querer ficar na Irlanda, saber que qualquer processo que você for fazer aqui, você precisa de dinheiro. Se você for fazer uma faculdade, se você for casar, se você for fazer a cidadania, tudo. Você Não, precisa até de menos. dinheiro. Até se mudar de casa, você precisa de dinheiro, cara. Para renovar também, tudo você Tudo, precisa de tudo dinheiro. Então, já que você sabe que você precisa de dinheiro, você precisa se organizar para isso. Não adianta você chegar aqui e falar, meu sonho é vir para a Europa, eu quero ir para Paris, para Disney, e chega lá e gasta 500 euros no final de semana. Mas aí isso compromete o seu orçamento. Então, é meio irresponsabilidade da pessoa. Então, tudo é questão de objetivo. E é um negócio muito interessante, porque as pessoas, elas vivem de comparação. O ser humano, ele vive comparando. Muito. Então, por exemplo, eu tô aqui há 3 anos, vocês estão há quase 10 anos. A pessoa chega hoje, ela quer ter a vida que você tem, mas ela não quer fazer as mesmas coisas que você fez. Não quer Exatamente. passar pelo processo.
Mas não é assim que funciona. Para você conhecer o tanto de gente que a gente conhece, precisa de tempo. Precisa sair um final de semana, no outro final de semana você não sai, se organiza. Sim. Às vezes investe um pouco uma coisa, investe um pouco outra. Você precisa de tempo. Sim. Então, muitas pessoas não têm isso. E eu acho que isso é a principal importância. Você já chegou a não ter essa disciplina aqui ou não? Já chegou a não ter essa disciplina? É. Eu trouxe isso do Brasil. Então você já veio com Já o mindset de organizar a vida e tudo mais. Meio Eu pergunto calejado isso já, né? porque o que acontece? No Brasil eu era mais organizado. Aí eu vim pra cá. Nossa, eu não. Tá aqui, eu já falei, não vou me organizar mais. Eu vou descobrir o que tem para ser oferecido aqui, depois eu me organizo. E tô aqui, Isso. depois de 8 anos. Não, mas então é por isso que eu pergunto, porque é aquela coisa que você falou de comparação. Tipo, a gente compara. Tá, o cara fez isso para chegar naquele resultado. O que eu tô fazendo para chegar no resultado que eu quero? Será que eu tô fazendo o suficiente? Será que não? Já aconteceu alguma coisa, alguma incerteza no caminho para você ou não? Eu recebi uma pergunta esses dias no Instagram, assim, qual foi a chave da virada da sua vida? Qual que você acha, assim, foi o momento que você virou sua cabeça? Estalou. O estalo. Eu tive alguns momentos chaves, assim. Um dos meus principais foi o momento financeiro que eu pensei. Foi 2017 para 2018. Eu parei para pensar assim e falei, não, eu acho que eu estou fazendo besteira com o meu dinheiro. Porque o dinheiro que eu ganhava, eu não via sobrar. Eu vou fazer o seguinte, vou jogar tudo numa planilha e vou ver para onde que o dinheiro está indo. Aí eu vi que eu estava gastando com besteira. Falei, bom, a única pessoa que vai fazer isso sou eu. Então eu vou colocar aqui as minhas prioridades. O que eu quero fazer? Não, eu quero me formar, estar na faculdade ainda. Eu quero poder viajar, poder fazer um intercâmbio talvez, então eu vou precisar de dinheiro. Tudo que eu vou querer fazer, eu vou precisar de dinheiro. Para fazer uma formatura, precisa de festa, não sei o quê. Você precisa de dinheiro, então eu vou começar a me organizar de agora. Nesse momento, na hora que eu montei a planilha e eu vi que eu não tinha dinheiro, vi que tinha 100, 200 reais na conta, eu falei, bom... Tem alguma coisa errada. Vou parar de comer chicken roll e Toblerone. Essa Brahma não tá tão barata assim. Aí eu Nossa. comecei a me organizar. Aí eu puxei esse mindset de lá até aqui. Não foi uma coisa que foi assim, surgiu do nada. Foi uma coisa que eu fui construindo ao longo do tempo. Legal. E querendo ou não, o resultado, quando você pega, às vezes você, Felipe tá lá na Europa. Tá, mas não foi assim. Eu resolvi vir pra Europa, acordei, peguei o avião e vim. Não, foi algo que foi construído ao longo do tempo. O pessoal fica te pedindo muito presente. Ô, você tá aí já, manda pra gente aqui do Brasil, você Dinheiro tá bem. Dinheiro, né? O pessoal não quer saber como aconteceu, onde chegou, mas quer saber do resultado, né? Não vê o que acontece atrás das câmeras, né? Então aquelas pauladas por trás, mas tá sempre sorrindo. Tem que estar sempre sorrindo. Levantar a cabeça e continuar, segue o baile, É o processo. Você tem que entender que para você chegar lá em cima, você tem que se lascar cá embaixo. Mas a questão, outra coisa, do revenue e das taxas aqui, né? E no Brasil, não sei. Como é que funciona essa transição do Brasil para cá, quando você teve a certeza, não, vou ficar aqui mais tempo ou não? Você chegou a fazer, como é que é? Declarar a saída? A saída da residência. Quando a gente descobriu, a gente fez a cidadania da Itália, né? Eu e Diego, eu e meu irmão. A gente, vamos tentar ver, a primeira opção foi a nossa cidadania, né? Que era, entre aspas, a mais fácil. Que a gente ia se estressar menos, a gente ia depender somente da gente. Sim. É bom sempre você depender somente de você, o mínimo possível dos outros. Sim. Aí eu cheguei pra minha mãe e perguntei, falei, mãe, será que a gente tem alguma possibilidade de ter a cidadania? Ela, não sei. Eu falei, se não sabe, não é não. Já tá boa coisa. Se não sabe, não é não. Né? Aí a gente começou a pesquisar e viu que tinha. Aí na hora que a gente descobriu a possibilidade, nosso range aumentou, né? A nossa opção aumentou. A gente, já que a gente tem a possibilidade de ficar aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode usar isso a nosso favor. Porque quais são as opções que o cidadão tem e que um estudante, um brasileiro não tem? A gente viu as opções e a gente começou a estudar e se estabilizar em cima disso. Sim. E aí, como a gente começou a se estabilizar em cima disso, a gente começou a estudar o que as pessoas tinham que fazer para ficar aqui e não ficar mais no Brasil. E uma das coisas era a questão de imposto de renda. Que quando você fica mais de um ano fora do Brasil, você tem que fazer o processo de saída. O processo de saída definitiva não quer dizer que você vai sair e não é mais brasileiro, não é isso. É um processo que você não tem mais responsabilidade com a Receita Federal do Brasil, que é uma das mais eficientes do mundo, segundo o Brasil. Não duvido, não.
O financiamento, como é que é? O investimento que eles fazem, né, na Receita Federal, na máquina, muito no grande, sistema, é muito grande. Pois é. Dá de 10-0 em muito país de primeiro mundo, cara. Dá. Não, mas só que aí, por exemplo, para declarar, você saiu do Brasil, você fez a sua declaração de saída, tudo Isso. e tal. Se você não faz essa declaração de saída, qual que é o passo que você tem, primeiro passo que você tem que tomar, independente do tempo que já 2, 3, 4, 5 anos, tá 5 anos e você não declarou ainda. E outra coisa, isso influencia também esse tempo que você não declarou? Quanto mais tempo ficar enrolando, pior? Como que Então, seria? depende do caso. Porque, por exemplo, eu no Brasil, eu tinha uma renda. No último ano que eu vim para cá, eu estava tendo uma renda acima do mínimo, né? Que é 28, 29 mil por ano para você ser isento. Né? No Brasil tem isso, você é isento. Aí eu comecei a ter uma renda acima disso. Aí eu comecei a ficar preocupado, justamente por causa. Eu ia trazer o dinheiro para cá. Beleza, como que eu ia fazer essa declaração? Eu sabia que esse último ano eu tinha que fazer, mas eu conheço outras pessoas que, por exemplo, investiam na Bolsa de Valores antes. Então, quando você investe na Bolsa de Valores, você tem que declarar. Não é opcional, você tem que declarar. Mesmo que você ganhe 10 mil no ano, mas tem que declarar. Então, é difícil a gente colocar uma regra aqui, porque cada caso é um caso. Sim. Tem gente que, por exemplo, herdou uma casa e ganha aluguel. É um ganho que você vai ter. Tem gente que não. Tem gente que, por exemplo, fica mandando pensão para o filho. Tem gente que tem investimentos em outras coisas. Tem gente que tem empresa no Brasil. Então, depende muito do caso da pessoa. O que você tem que ver, a principal coisa importante é que o Brasil ele não tem acordo com a Irlanda. Então, se você for fazer a declaração de imposto aqui e se você for fazer a declaração de imposto lá, você tem que declarar bitributado. Você tem que informar para o Brasil quanto você ganha aqui, tem que informar para a Irlanda quanto você ganha lá. Essa é a principal importância. Se você não tem investimento no Brasil, então tá tranquilo. Né? Então, você precisa fazer a saída, só questão de informação. Mas você não precisa se preocupar em questão de taxa, porque vai incidir juros diante da multa. Você não tem nada. Aí, Multa em cima de zero? Zero. Então, aí isso acarreta em alguma coisa, agrava alguma coisa? Você... Título de as consequências, eleitor, carteira de trabalho caso você volte, você vai ter que fazer tudo na de prisão, novo, identidade. Tecnicamente é crime, né? Tecnicamente é só negação de imposto. Bandido. Tecnicamente é só negação de imposto. Então, muitas pessoas elas não se preocupam com isso. É porque a gente, como estudante, inicialmente a gente vem para ficar 8 meses. Então, primeiramente está de boa, mas você chega aqui, você não quer voltar mais. A maioria das pessoas não quer voltar mais. É frio, chove, Mas tem seu lado bom, né? Mas tem seu lado bom. Segurança, o poder de compra, né? Que a gente estava comentando mais cedo. Mas o que eu acho mais também. da hora aqui é a questão do network. As pessoas que você conhece, o mindset das pessoas aqui é diferente, cara. Então, para você lançar uma ideia, engajar num projeto, alguma coisa assim, aqui eu acho muito mais fácil, digamos assim. É mais possível, Eu conheci um rapaz que trabalhou comigo. O pai dele é economista, né? Ele estava com 18 anos de idade. Começou a trabalhar lá na empresa que eu trabalhava. E aí ele pegou e falou, tô saindo, que não sei o que. Eu falei, pô, você trabalha tão bem, né? Por que você tá saindo? Só me dá um motivo, né? Aí ele falou, pô, então, fiz uma grana no mercado, tal. Meu pai é economista, ele me ajudou com umas coisas assim, tal. Criptomoeda, tinha comprado Ethereum na época. Bichão é mesmo. Bichão, fiquei, é mesmo? Falei, tô indo pro Canadá. Ficou 2 anos no Canadá, depois voltou. Aí pediu emprego de novo. Falei, lógico, pode vir. Não sei o que, fiz a papelada toda pra ele, entrou. Deu 3 meses, não, tô saindo. Falei, pode, não, que não sei o que, fiz uma grana aí. Eu falei, não, tá bom, não, também. O cara era gente boa, então, sabe, não me preocupei muito em. Não ia ficar bravo com o cara tá correndo atrás dele. Então, mas ele tá te ajudando. Mas aí eu ficava, caramba, moleque com 18 anos de idade. 18, já tava com 21 na época. Correndo atrás dos dele, conseguindo fazer uma grana assim. Preciso focar no meu também. E comecei realmente a estudar. Foi aí que eu comecei a estudar o mercado financeiro. E aí eu falei, cara, tem mesmo chance. Tem como fazer. Você não precisa depender da aposentadoria. E aí eu perguntei uns tempos atrás para um cara que foi lá em casa. Ele tava arrumando uns negócios lá. E eu perguntei para ele como é que funcionava a aposentadoria aqui. Ele falou, então tem a pensão. Só que você tem que pagar, lógico, tem que pagar, mas nada é de graça, não existe almoço de graça, né? Então todo mês você vai, coloca um dinheiro na pensão, tudo, mas ele não rende como rende no Brasil. Aí eu fiquei, pensando, também vale muito a pena, claro, porque você está colocando dinheiro numa moeda que é muito mais forte do que o real, que é o euro.
Mas você não sabe se você vai ficar realmente na Europa a vida toda ou não. Então sempre bate as indecisões, bate aquela pulga atrás da orelha que assim você fala, vou fazer ou não vou? Mas se você não fizer, você não sabe o que vai ser da sua vida daqui 5 anos. Eu falo para meus amigos, vocês têm que investir, vocês têm que guardar um dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. Eu falo, mano, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Eu falo, mas qual a probabilidade de você estar vivo amanhã? A expectativa de vida é quantos anos? Então... 76 anos. Eu tenho medo, cara, Provavelmente vai. Não, o medo... então, mas o medo é não fazer nada agora, e aí você viver mais 40, 50 anos, e aí? E aí? Aí a casa cai pra você. É. Né? Aí você não sabe mais o que você vai fazer da sua vida. Pô, Não, casa nenhuma cai, não vai ter nem casa vai ter pra cair. casa pra cair. Ó, caiu, ó. Mas é. Você viu isso aí? Foi predestinado. É cordinha assim. Mas isso é verdade, cara. E eu vejo, por exemplo, aqui a gente vê uma galera de 70, 80 anos trabalhando em bar, trabalhando atrás do bar, dando bebida, tudo e tal. Aí você pergunta o que a pessoa quer fazer. É só tuchando. O que essa pessoa quer da vida? Aí você já pensou colocar você que se coloca no lugar dele, ficar atrás do bar com 70 anos de idade, dando bebida pros outros? Uma coisa assim, se a pessoa fizer porque gosta, É uma tudo coisa. bem, mas ela faz reclamando. Exatamente. E qual que é o problema aí? Porque ela não se programou antes. Justamente o que a gente tá tentando fazer. Dá aquele estalo lá, pô. Presta, acorda. Vê se acorda, pô. Não. Uma coisa que eu falo pra minha mãe direto. Minha mãe fica nessa cabeça de... Agora tá mudando. Mas ficava nessa cabeça de aposentadoria. Falei, mãe, Nossa. você vai aposentar, você vai ganhar quanto? Ela, um salário. Eu falei, o que você compra hoje com o salário? Ela, é mesmo, Pode né? crer. Nada. Nada. No Brasil, nada. Aqui, você ainda consegue fazer uma coisinha. Sim. Mas lá, nada. É. Mesmo Então, assim... Você precisa começar agora. Não, é difícil, realmente. Com salário no Brasil hoje... Quanto é o salário mínimo no Brasil? Tá um barão ali? No Um idea, my milhão? friend. 1.000? 1.200. 1.200. Obrigado, Rui. Mas, esse Não, mas, sim, cara, agora sim. Mas é agora, né? É. Que a tendência é a inflação tá subindo e o salário não acompanhar. Eu vi, Já eu tá vi acontecendo isso, né? Eu vi uma Então, coisa na internet também que parece que a taxa Selic vai para 14% agora. Eu falei, opa, fiz uns investimentos aí, agora tá bom, porque a questão, a negócio era que ia começar a cair, eu falei, não cai não, continua do jeito que tá, né, porque querendo não. Assim, a gente percebe que deu uma melhorada referente à moeda, né, porque agora para mandar dinheiro pro Brasil, o euro vale mais, tá valendo bem, então, trabalhando no mercado financeiro também, a gente consegue comparar um pouquinho. Coitado Hoje, do real. Coitado do real, né? Eu vi até uns negócios, não sei se é verdade ou não, peso real. A mistura da... É um projeto peso real. O cara tem se é a junção da Argentina com a brasileira. Falei, Jeová. Agora vai. Sei lá o que vai ser disso O aí. resultado disso aí vai ser igual o jogo da Argentina hoje. Vai, né? 2-1. Vai tomar uma porrada. Falando nisso, dia 22 de novembro, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas essas são as notícias atuais. Exatamente. E eu vejo bastante você postando na sua rede social frente aos seus clientes. Mais um cliente satisfeito, mais não sei o quê. E uma grana recebendo, uma grana boa vindo do Revenue, cara. E quanto que você paga pra eles falarem bem de você? Nossa, o Thiago sempre dá uma... Não, brincadeira, mas como que funciona? Tipo, porque a galera gosta, né, cara? Dinheiro caindo na conta, é o suor que você no final do ano, mas né? qual que é o negócio? O trabalho? Qual que é a cereja do bolo aí? Por que a galera gosta tanto? Então, eu vou puxar das habilidades que eu estava falando, né? Das habilidades do Brasil. No Brasil, eu fazia o trabalho acadêmico. Então, eu basicamente era como se fosse um monitor. Então, o professor passava para você o trabalho que você tinha, só que muitas vezes você não entendia direito. Sabe quando você fala assim, entendi, mas não entendeu nada? Não entendeu nada. Então, sempre. Aí eu pegava, muitas vezes, a pauta e explicava para você, de uma forma que fosse entendível para você. Então, eu sempre tive essa habilidade, assim, de poder explicar para você algo que você não conseguiu entender, de uma forma mais simples, uma comunicação mais simples. E é nada mais, nada menos que isso. Comecei a trabalhar com isso justamente pelo fato de ter a dificuldade de informação para fazer o meu. Sim. Porque eu fui pesquisar, falei, bom, eu já estava criando conteúdo na internet, falei, vou pesquisar sobre isso para fazer o meu, porque eu gostaria de aprender, porque eu já estava mexendo no mercado financeiro também, eu estava me organizando financeiramente, eu não gosto de depender dos outros. Você faz um day trade também? Não. Depois a gente troca uma ideia. Aí comecei a pesquisar, falei, bom, pesquisar no Google, né? No Google tem tudo. Tem. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ter dificuldade de achar. Falei, tem alguma coisa errada. E como eu tô tendo dificuldade de achar?
tinha que ser fácil, né? Acho que tinha que ser fácil. Tinha, eu sei também, acho. Teoricamente é fácil, né? Quando você vê tudo, tipo, mastigado já pra você na internet, fica é fácil. Mas quando é fácil. qual que é a vontade que você tem de pegar um conteúdo realmente e você destrinchar aquele conteúdo todo? Né? Você não tem, hoje em dia, ninguém fica comprando mais livro. Deixa eu ver um vídeo no YouTube, que eu vou aprender tudo que é mais rápido. É aquela possibilidade de você ter tudo na mão, a ferramenta tá na mão, né? Existem sim realmente aqueles conteúdos que são bons, né? Mas tem muito conteúdo aí que tem que ser tomado com muito cuidado. Sim. Dá... Uma coisa você pesquisa no YouTube hoje. Se, por exemplo, der um problema no celular, como tirar a água do celular? Pesquisa no YouTube. E o modelo Coloca ainda no você saco de coloca, arroz, do né? Samsung, Coloca no saco de arroz. É aquela É. musiquinha. Pois é. Ah, mas você achou essas dificuldades aí no caminho, acredito eu, né? E como é que foi o processo? Tipo, E aí eu não achei a informação e resolvi postar. Né? Eu gosto sempre de postar as coisas. Quando minha mãe fala, você fica postando suas dificuldades. Mas é assim que a gente se ajuda, é assim que a gente descobre, né? Às vezes, por exemplo, você pode chegar para mim e falar, como assim você não sabe fazer isso? Aí outra pessoa, não, você faz assim. Pronto, resolveu o problema. Não tem problema nenhum em expor, assim, alguma dificuldade. Aí um colega meu que fazia economia aqui me falou, você pode fazer assim, assim, assim. Eu falei, bom, você não quer fazer para mim, não? Porque eu não tô acertando fazer. Aí ele pegou e falou, seguinte, posso fazer, mas vou cobrar uma porcentagem. Pode ser? Eu falei, não tá conseguindo fazer mesmo. Então, pode fazer. É. Aí ele pegou e fez e consegui receber um dinheiro a mais. Que era bem mais do que eu imaginava. Porque, pô, eu trabalhei 2020 inteiro no TESC para fazer o processo de cidadania da Itália. E que é um processo bem caro. sim. Aí, mesmo se eu for fazer jurídico ou não. Aí eu consegui um dinheiro. Depois que eu recebi o dinheiro, na hora que ele me falou que eu recebi dinheiro, eu olhei, meu irmão tava do lado. Diego, quer fazer também? Faz de novo agora olhando pra aquela Diego. câmera ali. Ô, Diego, quer fazer também? Aí ele, o quê? Aí ele, o quê? Aí eu recebi um dinheiro. Ele, como? Eu falei, peraí que eu vou te explicar. Aí eu fui, expliquei pra ele que eu tava estudando e tal, que eu postei no Instagram. Lembro que eu postei no Instagram aquele dia e tal. Ele, beleza. Bora, né? Aí eu fiz. Eu não, o meu colega fez. Aí ele recebeu o dinheiro também. Pouco, mas, pô, pra gente já tava lá Já na ajuda, Itália. né? Já ajudava nas contas. Já. Every little helps. Pois é. Tesco. Every little helps. Every little helps. Vocês estão zoando? Vai, tá bom. Fiquei um ano ouvindo isso. Fiquei um ano ouvindo isso. Então, tem vez que eu escutei isso foi de um colega meu venezuelano, cara. Ele veio falar uns negócios pra mim, aí eu falei, não, pode que. Aí ele, every little helps. Falei pra cara dele, falei, como é que é isso aí? Every little Você helps. ficava fazendo patrocínio do Tesco aí? De graça? Não, desculpa, Não, pode, continuar, desculpa. desculpa. A gente fica cortando, falar besteira. Sim. Aí depois que eu ajudei meu irmão falou pra namorada dele. Aí a namorada dele falou, como assim? Você fez pra seu irmão e não fez pra mim. Aí eu mandei mensagem pro meu colega. E ele fez também. Aí eu falei, quer saber de uma? Vamos fazer o seguinte. Sim. Eu tô aqui na Itália, sem fazer nada. Ele arruma os clientes. Você faz. Você recebe uma parte, eu recebo outra. Pode ser? Aí ele pode. Aí beleza. Eu fui arrumando pra ele. Em 1 mês e meio eu arrumei 84 pessoas pra ele fazer. Show. Caraca. Aí postando no Instagram. Aí você posta o resultado. Pô, quando você posta o resultado, Começa a chover, né? exatamente. E ninguém sabia fazer. Era início do ano, janeiro, justamente na hora que abre para você fazer do ano anterior. E aí a gente foi indo. Aí eu comecei a falar para ele para me ensinar. E não foi um processo que a gente aprendi da noite pro dia. Não. Eu fui estudando, olhando vídeo, não sei o quê. Fazia ele me ajudava, fazia outro, me ajudava. E aí eu comecei a fazer por mim mesmo. E foi ajuda, nada mais, nada menos do que eu já fazia do Brasil e fui adaptando para cá. Show. Legal, cara. Show. Não, bacana isso, cara. Porque querendo ou não. Outra questão. Quanto tempo você consegue restituir? Porque tem gente que passa 1, 2, 3, 4, 5 anos sem fazer também. São Você 4 anos. Você consegue restituir durante 4 anos. Isso, você tá fazendo. Quer dizer, eu, né? Você consegue restituir durante 4 anos. Né? Exatamente. Se nós estamos em 2022, você pode fazer de 18 até 21. Show. Vou te mandar uma mensagem depois também. Eu também. Vamos E consegue restituir se tiver. Não, Se tiver. se não tiver, não paga a porcentagem. Tem que ter. Não, mas é da hora. É porque muita gente acha assim, não, eu tô aqui 4 anos, eu acho que eu tenho. Tá, você acha, mas às vezes não tem. Depende. Tá.
faz parte do jogo, né? Tem muita coisa que acaba sendo relevante, né? É hospital, escola também, né? Sim, depende do quanto você ganha no ano. Porque muita gente acha também que a taxa de estudante é diferente de europeu. Mas não. Na verdade é porque estudante normalmente trabalha menos do que o europeu. Part-time, né? É. Part-time é menos. Tem Quando aqueles você trabalha menos, você ganha menos. das fugas, né? É quando você trabalha mais, você paga mais. E Exatamente. por aí fora. Depende do quanto você ganha. Às vezes, por exemplo, eu como estava estudante em 2020, eu estava ganhando mais que os europeus. Porque eu fazia overtime virado nos 600 lá. E eu ganhava Boa. mais que eles. Bem brasileirão, né? Daquele jeito. Não, tá certo. Tem que Tem ser, mano. tem que correr atrás, não tem que ficar esperando. Não dá pra esperar nada cair no colo mais, né? Mas nunca deu pra ficar esperando nada cair no colo, né? Nunca- E nem vai. E nem vai, exatamente. Você falou até de um negócio interessante da aposentadoria no Brasil. E a gente conversou com o Lucas na semana passada. E ele falou até que vai chegar uma hora que a aposentadoria vai acabar. Não tem mais. Eu não sei se tem outros países que fazem aposentadoria. Previdência privada, né, cara? Não, sim, mas eu digo assim, o governo disponibiliza, né? Eles falam que, não, a gente vai pagar para você a aposentadoria. Mas na realidade é um dinheiro que você está colocando lá, que você tá tirando do seu bolso. É um investimento que É você um está fazendo. Sim, um investimento. Só que é um investimento que você nem sabe se vai chegar realmente a pagar os seus custos lá na frente, né? Então, Você depende dos outros. porque você depende dos outros. Por isso que a gente fala bastante de investir, seja em fundo imobiliário, seja em pensão, no caso daqui, ações, empreendedorismo. Você colocar o seu dinheiro pelo menos em alguma coisa, não deixar embaixo do colchão. Eu tenho uma pergunta, cara. Você tem o que tanto de produto e serviço hoje que você oferece? Renda passiva, ativa? Você tem... Pode explicar pra gente? O produto que eu tenho é um investimento que eu faço. Tipo, eu sei que você tem curso no Hotmart, não é isso? É um dos exemplos. Isso. O que mais você tem que você consegue gerar uma renda todo final do mês? Ou renda extra. A renda extra ou, sei lá. Então, eu gosto muito de fazer indicação. Hoje em dia eu faço várias, né? Pela Eu faço Hotmart também? Pela Hotmart também, mas é menos. Hoje em dia eu consigo fazer mais indicação de serviço. Tá. Por exemplo, pessoa que quer fazer curso de inglês, pessoa que quer algum tipo de trabalho. Como eu fazia trabalho acadêmico, agora eu tenho gente que faz, que eu indico também. É um tipo de renda. É Sim. pouco, mas é algum tipo de renda. É. Every Little Helps. Tem o curso do Revenue também, que Legal. eu não só faço pela pessoa, mas ensino ela a fazer, se ela quiser aprender. Sim. Então tem essa opção. A maioria das pessoas não quer se preocupar com isso, mas tem alguns que sim. Então, deu essa opção para a pessoa. Eu faço assistência também. Antes eu dava consultoria financeira, agora por enquanto parei. Meu objetivo é fazer um curso para ensinar também, porque eu só sou um, né? Então, Sim. não dá para fazer 500 mil coisas. Você trabalha quantos minutos por... Não, você dorme quantos minutos por dia mesmo? Então, é difícil. Eu ouvi falar aí que você não dorme direito, fica trabalhando o tempo todo. Eu durmo um pouco. Durmo umas 5 a 6 horas por dia. Eu mandei mensagem pra você naquela vez pra chamar aqui, foi quase meia-noite, sei lá, cara. Eu tava lá, 1000 por hora. Então, é isso que é legal, cara, a gente poder acompanhar a evolução, que nem a sua, por exemplo, e mostrar como que foi o seu passo a passo pra mostrar pra galera que não é tão difícil. Não é fácil, mas tipo, é possível, é só você botar dedicação e trilhar um plano, seguir o que você quer realmente, botar o seu objetivo bem claro na cabeça e só vai, né? Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito também que você falou é a questão do empreendedorismo. Como eu vejo uma janela de oportunidade muito grande aqui, porque o nosso meio aqui é diferente do meio do Brasil. No Brasil a gente tem a taxa Selic quase 14%, o que incentiva muitas pessoas a não empreender, a deixar o dinheiro com o governo. Porque uma porcentagem de 1% no mês, você não vai fazer no mercado financeiro passivamente? Nunca. Nunca. Então é melhor deixar o dinheiro no governo parado. É o que muitas pessoas fazem. Mas aqui não. Aqui a taxa é 1% no ano. No ano, exato. Então você vai deixar parado? Nunca. Nem a pau. Você vai investir de alguma forma. Sim. Ou tentar colocar no mercado financeiro, ou empreender de alguma forma. E é muito diferente a perspectiva de lá e aqui. E uma coisa que eu estou fazendo agora é empreender aqui também. A gente vai abrir um café lá em Barcelona esse final de ano agora. Legal, cara. Está em processo de reforma. Que show. Vai ser outra renda também. Outra fonte. Tá certo. Não, tem que ser mesmo. Minha esposa e a gente chegou a abrir uma empresinha aqui de roupa. Né? De roupa de academia, tudo e tal. E foi logo no começo da pandemia. Assim, veio a pandemia e deu aquela
arrancada de vez da pele, sabe? Caraca. Não chegou a dar prejuízo, não. Muito pelo contrário, ela deu lucro. Só que foi um lucro muito baixo. A mercadoria vinha da China, tudo e tal, o processo todo parou aqui na alfândega. Você fazia drop ou fazia estoque? Não, fazia drop. Fazia drop. E aí, eu cheguei a ter um estoque pequeno, né? Mas o estoque foi quase todo embora. Tem algumas peças em casa ainda, só que, tipo... como não gerou muito lucro, a gente não correu muito mais atrás, né? Eu tava trabalhando nesses tempos atrás aí para ver realmente como que eu poderia fazer, procurando peça, procurando fornecedor, tudo e tal. Só que aí, logo depois veio a Gym Plus Coffee. Aí os caras já quebrou uma porrada de gente Ah, a já. música tava galera. Olha lá, viu? Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Mas é um material bom, é uma empresa boa. Eu conheci não, né? Eu vi os donos e são novos também. Se não me engano, era um casal na hora que eles estavam falando, conversando com uma pessoa. Eu escutei e falei, que da hora, mano. Era um casal de irlandês que, pô, se deu bem pra caramba. Hoje eles têm loja física aqui, de Plus Coffee. E são umas roupas boas também, é qualidade, né? É. Então, as roupas que a gente comprou, algumas deram alguma diferencinha ou outra. A gente conseguiu pegar uma grande volta, depois conseguiu pegar uma outra roupa um pouquinho melhor. Mas é um processo que te gera tempo. Você ter escolher o que você quer, fazer realmente o pedido, a ordem, tudo e tal. Pô, é trabalhoso, mas se você não correr atrás... Processo de empresa mais ou menos 1 ano, né? Uhum. Quando você vê se a empresa realmente vai dar certo ou não. Sim. Em 1 ano você vê se não der certo, você pega e muda. Eu comecei uma empresa com 2 sócias, né? E a gente começou realmente a plantar comida e tudo no começo desse ano. Mas aí, por conta do landlord, lá do dono da terra e tal, ele falou que ia preparar em março, era maio, não, fevereiro, março, né, no máximo. Era maio que ele tinha terminado de fazer. Então a gente estava tudo atrasado e tal, correndo contra o tempo. E mesmo assim a gente começou a ver o resultado, agora 3 meses para cá, né? E tá começando a melhorar, mas realmente dá um medinho no começo, viu, cara? Porque você tá lá injetando dinheiro, investindo, trabalhando para poder pagar a conta e deixando sair para poder pegar aquele dinheiro que sobra para poder continuar, né, fazer o negócio acontecer e tudo. Mas depois também, quando você começa a ver realmente que a coisa está revertendo, aí você vê, não, agora tá valendo a pena. Agora que eu não vou parar mesmo. Então, tipo, você teve essa situação também de começar alguma coisa, algum negócio e falar, não, agora tá indo, agora eu vou continuar mesmo? E ter pensado em parar várias vezes, tipo, como é que foi isso? Já tive processos ruins e processos bons. Sim. Para falar do bom é fácil, né? Porque muito quando dá fácil. certo é muito fácil. Agora, quando dá errado, que muitas vezes, muitas pessoas veem, mas a pessoa que principalmente vê é você. Já tentei no Brasil fazer empresa de roupa também. Já tive alguns sócios e tal. Meu sócio roubou a gente, Putz, porque clássico. ele tinha... clássico. Ele tinha acesso à conta, era da parte financeira, eu organizava a questão de logística e meu irmão pensava em umas possibilidades diferentes. Era essa a sociedade. Tava dando certo. Até o momento que a gente ia pedir o balanço para ele, ele não mandava. A gente achou estranho, Opa. mas como ele tava com o processo de trocar celular, mudou de cidade e tal, tudo bem. Aí foi atrasando, aí foi passando 1 mês, 2. A gente achou estranho, cadê o balanço? Tava saindo um dinheirinho, mas cadê o balanço? A gente viu que o balanço estava muito além do que a gente tinha imaginado. A gente estava recebendo cliente por fora, inclusive, ele não estava avisando a gente. E estava balocando nosso dinheiro. Olha. E aí depois sumiu e nunca Nunca mais. Meu irmão perdeu complicado. mais de 10 mil reais. Mas o conhecimento continuou e vocês estão aí fazendo coisas diferentes com um cara que não merece estar do lado de vocês, é isso? Exatamente. E é um cara... É isso que eu achei errado, cara. O cara vai lá, rouba isso, aquilo outro. E um negócio que era para estar próspero, para estar dando mais dinheiro Pra o tempo todos. todo, não, ele vai lá e já corta ali né? Pois é. No Hoje começo. poderia ser alguma coisa que está rodando sem a gente, inclusive. Sim. Mas não. Vai tentar fazer isso com outra pessoa, só que uma hora vai cair pra ele. Vai Mas cair é pro bom, lado cara. dele, É bom né? que a vida já tira quem não merece estar do nosso Exato. lado, sabe? Já vai embora. A gente não pode se limitar a não fazer por causa disso, né? Não, isso é A verdade. gente tem que pensar que para dar certo, você tem que tentar. Como Sim. que você vai saber que seu intercâmbio vai dar certo ou não se você não vier? É. Não tem como saber. Não vai ser a experiência dos outros que vai te... É lógico, ela vai dar uma base, mas você não pode se basear também
em tudo. Porque eu vejo, por exemplo, a galera... Eu não sei se hoje em dia tá assim, mas antes eu lembro que a galera vinha com a mentalidade, tá na Europa, tá isso, não sei mais o quê. As coisas são diferentes. Aí dá uma semana, um mês, o cara tem o celular roubado. Nossa, eu não sabia que isso acontecia aqui. Eu falei, cara, aqui não é bem do jeito que você imaginava, não. A realidade é outra. Não, tem que meter a cara a tapa, mano. Tem que meter a cara a tapa. Cara, Eu lembro até que quando eu saí do último trabalho, minha mulher perguntou, chegou até a perguntar pra mim um tempo depois, ué, onde você tirou esse dinheiro? Eu não tava. Falei, ué, tenho que fazer meus corre, tenho que começar a trabalhar. Aí tinha umas fontes de renda aqui, uma fonte de renda ali. E começou a cair mais do que quando eu trabalhava pros outros. Eu falei, nossa, peraí, calma aí, a chave deu uma viradinha aqui. Falei, não, então Tem alguma coisa errada. Não, começou a dar certo. Aí eu falei, não, então vou ter que continuar. Só que aí alguma coisa aconteceu errada, eu falei, opa, dá um passo para trás aqui e vou reformulando. Então você aprende com seus erros. Né? Você aprende com seus erros. Hoje, o nosso estilo de vida já está bem mais confortável, dá para melhorar, tem que correr atrás. Né? Tem que ser, tipo, você não tem uma bala só. Não. Você tem uma munição cheia, você tem que aproveitar essa oportunidade que a vida te dá. E, cara, sorria e vá pra frente. Sorria com os dentes que você tem, cara. Se tiver. Se tiver. Não, E você falou de projeto, né? Você falou que tem um projeto agora em Barcelona. Um café. Coffee shop, é isso? Coffee shop. É um café, é uma franquia de café do Brasil, inclusive. Ah, mas vende café só que mesmo, show. né? É. Ah, tá. Que Barcelona eu sei que... Tipo Amsterdã. Enfim, Olha, já Mas querendo ver sócio já. Uai, não é. Não, mas corta nada, deixa eu. Mas o negócio do café, você tá Ele que vendo? corta. Hã? Ele que corta. Eu que corto. Eu mais ou menos aqui, mas... Tô oleoso já. Então, esse negócio do café, por exemplo, em Barcelona, né? Outro país tal. Teve muita dificuldade em relação a buscar informação também ou não? Ou foi mais tranquilo? Como é que foi? Foi bem difícil, porque eu tenho 15%, né, da franquia, dessa franquia. E a gente dividiu dos sócios. O nosso sócio majoritário que vai tomar conta é o que está lá, o que está fazendo o processo lá em loco. E ele teve que buscar toda a informação em relação a documentos, porque ele que vai ficar lá, ele tem que estar legal lá, ele está no Brasil, ele fez o intercâmbio aqui, voltou para o Brasil, já tinha um café lá, e quis fazer um projeto em Barcelona. Lá em Barcelona já tem 2 franquias, a nossa vai ser a terceira. Legal. Show. Chama The Coffee, o nome da franquia. Tem muitos no Brasil também, inclusive. Aí, a nossa maior dificuldade foi a questão de burocracia, porque ele foi abrir a empresa e descobriu que o visto dele simplesmente não dava possibilidade dele abrir uma empresa, só dava para trabalhar para os outros. E eu, como eu tinha feito, como é a vida, como tinha feito o processo de cidadania, eu poderia abrir a empresa no meu nome. Sim. Então, eu tive que ir lá na embaixada, assinar um documento para pegar um registro não é um registro de cidadania, mas é um registro de residência, parecido com Portugal. Então, eu sou residente espanhol. Isso me permitiu abrir a empresa e dar plenos poderes para ele tocar o projeto. Legal. Tá lá. Pô, bacana. E ele com visto da empresa. Isso, ele com visto, como se fosse um visto de trabalho, digamos Legal, assim. cara. Ele tem a residência também. É possível. Isso que é legal. Sócio majoritário com visto de trabalho. É como se fosse. Legal. Tudo é possível, cara. Isso que é legal, né? Show. Não, bacana. E você tem outros projetos em mente? Outros projetos que você já está trabalhando e já esteja divulgando, por exemplo, nas suas redes sociais? Se quiser contar um pouquinho aqui também. Eu tenho um projeto mais recente agora, que eu adquiri outra franquia também de passagem aérea. Boa. Interessante. Já sei pra que eu vou ligar agora também. Não, vai. Essa é mais nova. Vai fazer um mês agora. Né? O processo do café é desde o início do ano, que ele apresentou o processo, apresentou o plano de negócio. Sim. Teve que juntar os investidores, é um processo, uma loja física. Então, é a questão burocrática também da franquia. Tem que informar a franquia tem que aceitar. Aí vem o processo burocrático, aí a franquia manda a planta, aí manda para a pessoa que faz o projeto, aí manda um jogo de tênis. Nossa, brigada de incêndio, aquelas coisas todas, né? É tudo que você imaginar. Bacana. Caraca. Aí essa franquia de passagem aérea é diferente, porque é online. Então você compra a franquia, no outro dia você já recebe o treinamento, no outro dia já está funcionando se você quiser. Mas vai ter loja física ou só online mesmo? Não, por enquanto online só.
porque é o primeiro mês, então a gente está tentando pelo menos ficar igual com as contas, né? Porque a gente parcelou a franquia, está pagando por mês, aí o processo, o quanto que a gente ganha, a gente está tentando cobrir e ficar pelo menos no 0 a 0, porque você não tem só o custo da franquia, você tem que pagar o menino que mexe no Instagram, tem que rodar um tráfego pago para iniciar a capturar os leads, então é todo um processo. Até para limpar um chão tem que ter alguém para fazer isso, então é custo, cara. Não tem. E como que é o nome da empresa? Voar Mais. Voar Mais. Voarmais.com. 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 Tá aí. Quer ir pro Brasil? Barcelona? Vai tomar um Amsterdã? cafezinho? Amsterdã? Show. Cotações nacionais e internacionais. Mas é uma franquia do Brasil também. Bacana. E você falou também que essa questão de receber o plano de negócio e você que vai atrás dos investidores ou não? Como é que funciona? Você tem um network já para isso? Não. A franquia de Barcelona, eu recebi o plano de negócio. Então, eu sou um dos investidores. Ah, sim. Mas você buscou os outros investidores também ou não? Não. Não, foi tudo já conhecido e já... Isso. Foi legal. Nosso sócio majoritário, o Eduardo, que ele apresentou o projeto pra gente e ele buscou outras pessoas. Por exemplo, a minha cunhada é minha sócia. Legal, cara. Tá vendo? A minha ex-mulher é minha sócia, então tudo é possível. Pois é. Bacana. É legal, cara. Bacana. Cara, brigadão por ter vindo aí, demais. passado um pouco do seu conhecimento pra gente. Quem tiver interesse aí em falar, realmente, receber aquelas taxinhas de volta do Revenue, troca uma ideia com o Felipe. E não só o cara... taxinha. O cara, ele não, mas é entende um muita exemplo, coisa, é um exemplo. negócio O cara tá disponível, quer passar sua rede social? Passa aí sua rede social. Agora é o time do jabá. Rede social, o Você jabá fala é um pouco, da hora aqui. Você fala com a galera, você passa o seu jabá, fala suas redes sociais, passa um pouco do seu serviço. Fica Se à você vontade, tem cara. live também, que a galera pode curtir, comentar com você, interagir, tudo. Passa tudo, cara. Antes eu tava fazendo mais live, agora eu tô fazendo menos. Menos, Mas eu tenho várias redes sociais. Tem o Instagram, @liptavora. Tem o TikTok. Agora eu tô fazendo um vídeo pro TikTok, os cortes. Faz das dancinhas também? Tô fazendo no Revenue. Era uma boa. Aqui, ó. Tem o TikTok, tem o YouTube também, tem o canal do YouTube que eu falo muito sobre finanças, vida na Europa, né? Porque às vezes a pessoa só vê o serviço, mas a gente vive também, a gente tem a nossa rotina, tem outras coisas para fazer, tem as outras empresas para tomar conta, tem reunião com os editores, tem coisa para estudar por fora. Para você crescer o canal do YouTube, você tem que estudar muita coisa. Para você crescer um podcast, você tem que estudar muita coisa. Sim. Não é simplesmente você sentar e gravar. Botar um papo, né? Pois é. Mas é muito bom, cara. Vale a pena. Vale muito a pena. Pois é. Aí quem quiser, quem tiver interesse de ver a rede social e depois se interessar por algum dos conteúdos, só chamar e a gente vê. Show. Conteúdo Show. muito bom, hein, meu? Cara, muito obrigado. Obrigadão, satisfação. Rapaziada, muito obrigado aí por mais uma semana. E uma satisfação, Valeu, Serginho. Rui. Valeu, Rui. Que jeito. Não se esquece de aqui, né? Compartilhar, se inscrever no canal, curte, compartilha, manda pra galera aí. Ajuda bastante o nosso trabalho também, assim como ajuda também o serviço do Felipe Távora, né, meu? É isso que é legal, pessoas agregando conhecimento, valor, e é aquela coisa, tá acessível, você entra lá na internet e acessa a informação, é isso? É isso. É isso, cara. Valeu! Show! Até semana que vem. Falou! Valeu, gente, até mais. Só vou passar as regrinhas antes, você já sabe. Não faz striptease, não Evitar não tirar taca a fogo boca no na cenário. sala. Evitar cigarro. Mijar no banheiro. Você quer fazer coisa certa e errada, tem tudo aqui. É sério. Os dois, né? Tem contando pra tudo,